e isso será maravilhoso. Então, o noivado de Cristo, o texto que serve de base, é o texto de Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 32. E a palavra de Deus diz assim, Efésios 5, do 22 ao 32. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, como nós falamos aqui na semana passada, esse texto possui dois temas, dois assuntos. O mais visto, o mais debatido, o mais ministrado dos dois diz respeito aos deveres conjugais, porém esse é um tema secundário nesse texto. Então, o tema que tem sido mais ensinado, mais ministrado nesse texto é a respeito dos deveres conjugais, porém esse tema é secundário nesse texto. Importante, porém secundário. Principal tema desse texto é exatamente o que nós temos falado aqui na semana passada e iremos aprender mais aqui nessa noite, que é sobre o noivado de Cristo, que é sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja, da sua igreja com o seu Cristo, do noivo para com a sua noiva, da noiva para com o noivo. Esse é o tema principal nesse texto. E por isso que esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Este é um mistério profundo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não entendo muito desse tema, porque ele é muito profundo. Então é algo que nós precisamos buscar, cavar, garimpar, a cada dia mais buscar entendimento acerca de como deve ser o nosso relacionamento, o relacionamento da igreja com o seu cabeça, que é Cristo, da noiva, que é a igreja, que somos nós, e o seu relacionamento
com o noivo, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, da noiva, que somos nós. É um relacionamento que nós temos muito a entender sobre ele. E precisamos entender, não só por causa da prática cristã, da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada com Cristo. Precisamos entender, não só por nós, mas também precisamos entender para nós ministrarmos corretamente, para que as pessoas que ainda não assumiram compromisso com Cristo entendam esse relacionamento. Porque no Brasil, por exemplo, pelo menos, no mínimo 70% do povo brasileiro se autodenomina cristão. Então a maioria absoluta das pessoas aqui no Brasil se dizem cristãs. Porém, muitas dessas pessoas ainda não entenderam o que é o cristianismo. E o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com o Cristo. É um relacionamento pessoal. É um relacionamento de intimidade. Ser cristão, na verdade, significa experimentar um relacionamento com Jesus. Um relacionamento tão sério e também tão profundo que a Bíblia compara com o casamento. Por isso que esses dois temas, casamento, deveres conjugais e relacionamento com Jesus, eles estão nesse texto aqui e estão muito interligados um com o outro, porque a intenção é exatamente essa, de comparar o relacionamento de cada cristão com o Cristo, com o casamento, no sentido da seriedade de um casamento, no sentido de ser um relacionamento profundo, como é o relacionamento de casamento. Então, é preciso que nós entendamos esse verdadeiro cristianismo, vivamos ele e proclamemos ele, porque há muitas pessoas, como eu já disse aqui, que se autodenominam cristãs, que se dizem ser cristãs, mas na verdade ainda não entenderam o que é ser cristão, o que é cristianismo, o que é vida com Cristo. Ainda não entenderam que a vida com Cristo, o cristianismo, a vida cristã começa através da decisão de assumir um compromisso com Cristo. Da decisão de assumir um compromisso com Cristo. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que verdadeiramente vive, que de fato vive um relacionamento de intimidade com Jesus, um relacionamento de compromisso com Jesus, são aquelas pessoas que decidiram por isso.
são aquelas pessoas que decidiram assumir uma aliança com Jesus. É um compromisso. Muitas pessoas ainda não entenderam que crer em Jesus significa assumir um compromisso, uma aliança, significa decidir casar com Jesus. A palavra de Deus diz assim, por exemplo, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer não é simplesmente acreditar. Eu acredito na existência de Jesus. Eu admiro Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio que Ele faz milagres. Eu admiro os ensinamentos de Jesus. Eu admiro as obras de Jesus. Crer no sentido da palavra de Deus, crer no sentido bíblico, não é simplesmente isso. Crer no sentido bíblico significa assumir um compromisso com Jesus. E como a vida é eterna, o compromisso, a aliança também é eterna. É preciso entender isso. E aí essa jornada com Jesus, ela se inicia a partir do momento que a pessoa decide assumir um compromisso com Ele. Cristo como noivo, Ele não flerta. Cristo não pratica o flerte, como muitas pessoas praticam nos seus relacionamentos. Cristo não pratica o flerte. Cristo não pratica a amizade colorida. Cristo não aceita uma relação temporária. Sabe aquela relação que muitas pessoas se submetem a ela, e é mais ou menos assim, vamos iniciar um relacionamento, mas sabe, né, se não der certo, amanhã ou depois, daqui um ano, se não der certo, a gente vai cada um para o seu lado. É assim que muitas pessoas têm iniciado um relacionamento. Cristo não inicia um relacionamento assim. O compromisso assumido por Cristo com uma pessoa é um compromisso eterno. Por isso que cada pessoa deve assumir com Cristo um compromisso eterno. Nós vimos também aqui na semana passada que o relacionamento com o noivo deve ser vivido com fidelidade. Isso significa, entre outras coisas, que o cristão deve devoção ao Cristo. Devoção tem a ver com fidelidade. Então, por causa do compromisso assumido com Cristo, tem muitos outros compromissos que devem ser cortados. Outros compromissos que não se adequam
compromissos que não se harmonizam. A palavra do Senhor diz lá na carta de Tiago que quem se faz amigo do mundo, quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, ao assumir um compromisso com Cristo, é necessário cortar relações com o mundo. E tudo aquilo que o mundo oferece que não combinam, que não se harmonizam com essa nossa relação de compromisso com esse noivo que é Cristo Jesus. Então esse relacionamento com o noivo deve ser vivido com fidelidade. Existem muitas coisas que tendem a nos fazer, a nos afastar do nosso compromisso com Jesus. Existem muitas coisas que tendem a nos fazer esfriar o nosso amor pelo noivo. E nós precisamos identificar tais coisas, e o Espírito Santo nos ajuda a identificar, e depois de identificarmos tais práticas, tais coisas, tais atitudes, tais relacionamentos que faz com que o nosso amor pelo noivo diminua, nós devemos cortar relações com essas coisas. Porque o nosso relacionamento com o noivo deve ser vivido com fidelidade. Devemos ter grande devoção pelo noivo. Olha, só sendo uma noiva, né? Só tendo vivido essa experiência de noiva, de preparação ante o casamento, para ter um pouquinho de noção do que nós estamos falando. Porque uma noiva quando está no tempo de preparação antes do casamento, e é isso que está acontecendo com a igreja de Cristo na terra, um tempo de preparação antes das bodas, antes da festa do casamento. Uma noiva quando está no tempo de preparação antes do casamento, ela está com a mente ela fica com a mente muito voltada para o noivo, para a preparação pessoal, para as demais preparações que antecedem o dia do casamento, ao dia do encontro com o noivo, o encontro definitivo para o enlace matrimonial. Então a mente daquela noiva trabalha dia e noite, ela mentaliza, ela pensa, ela dorme pensando naquilo, ela acorda pensando nas preparações no noivo. Assim deve ser com a igreja de Cristo. Isso significa devoção. Isso significa fidelidade. Fidelidade à posição que a pessoa está. Nós estamos posicionados, a igreja de Cristo está posicionada na terra como noiva de Cristo. Por isso, deve fidelidade, devoção a esse noivo. Por isso que entre Cristo e qualquer coisa, Cristo.
entre Cristo e qualquer pessoa, Cristo. Sempre Cristo. Também aprendemos que a noiva deve submissão ao noivo. O noivo tem uma missão e a noiva deve se submeter a essa missão. Compromisso, fidelidade e submissão. Mas o que é que se pode esperar do noivo? Da noiva se espera, acabei de falar, compromisso, fidelidade e submissão. Isso é o que se espera da noiva: compromisso, fidelidade e submissão. Mas o que se pode esperar do noivo, que é Cristo? Nós aprendemos no primeiro texto e nós lemos que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, no relacionamento com o noivo, nós podemos esperar dele direção. A noiva, ela tem direção, porque o noivo é o cabeça. Ou seja, a igreja não está sem direção. A igreja não está sem governo, porque Cristo governa a sua igreja. A igreja não está sem autoridade, porque a autoridade vem do cabeça, a autoridade vem do noivo, a autoridade vem de Cristo para a sua igreja. E a igreja, ela deve se mover de acordo com essa autoridade, de acordo com esse governo, de acordo com a mentalidade do noivo, de acordo com o cabeça. A igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo que é movido pelo Espírito de Deus. Precisamos entender isso. É por isso que nesses mais de 2000 anos da história da Igreja de Cristo, há muitas coisas aconteceram contra a igreja. Houve muitos levantes contra a igreja. Houveram muitas circunstâncias adversas à igreja de Cristo. Muitas. Essa situação que nós estamos vivendo atualmente, de distanciamento social, de impedimento de nos reunirmos como igreja para celebrar ao Senhor e para fazer tantas outras coisas que a igreja pode e deve fazer, isso é apenas fichinha diante de tantas adversidades que a igreja de Cristo enfrentou nesses mais de 2000 anos, de história da igreja de Cristo. Porém, a igreja de Cristo, cujo cabeça é Cristo, cuja a mente, o governo, a autoridade vem de Cristo, ela só fez avançar, crescer, mesmo diante das mais hostis perseguições, das mais graves adversidades. A igreja de Cristo continua avançando e crescendo, e isso acontecerá até a volta do noivo. É Ele que sustenta, é Ele que governa. A mentalidade vem dele. Ele é o cérebro da igreja.
A igreja não é uma organização humana, é um organismo vivo, movido pelo Espírito de Deus. Por isso nós precisamos entender que a igreja, por exemplo, não é como um clube que vive para satisfazer os interesses dos seus sócios. Não. A igreja também não é como um teatro que vive para atender às necessidades dos respeitáveis públicos. A igreja não é uma empresa que vive para atender os caprichos da freguesia. Qualquer igreja local que embarcar nessa não vai ter êxito, vai fracassar na missão, não vai ser edificada, não vai edificar a comunidade onde ela está inserida. A igreja, ela não é fundamentada em pessoas, ela é fundamentada em Cristo. A igreja é o corpo onde Cristo é o cabeça. A igreja é dele, por ele e para ele. Jesus é a direção da igreja. A igreja precisa ser controlada e direcionada por Deus e não por tradições humanas. Em muitas igrejas locais há essa preocupação em relação às tradições de homens. A igreja, ela deve ser controlada e direcionada por Deus e não por tradições humanas e não por costumes humanos. E não por finanças, e não por dinheiro, e não por bens materiais, e não por personalidades humanas. A verdadeira igreja só alcançará excelência através da obediência ao seu cabeça, que é Cristo Jesus. É preciso entender isso. É preciso entender isso. A igreja não está para satisfazer aos gostos de quem quer que seja. A igreja está para satisfazer a vontade daquele que é o cabeça. O principal personagem na igreja é Cristo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o papa, é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Para receber a plenitude, é preciso estar em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade.
a cabeça, ela comanda o corpo. Em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então nós podemos esperar do noivo direção, governo, autoridade. Não estamos sem direção. Não estamos como uma família que não sabe, que não tem direção e aí não sabe para onde deve ir. Não, nós temos direção, nós temos governo, nós temos autoridade sobre nós, que é Cristo, o Senhor, que é o noivo. Mas nós aprendemos aqui também que Cristo, o noivo, ama a igreja. O texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos diz que Cristo amou e se entregou pela igreja. Precisamos entender o amor de Cristo. É preciso entender o amor de Cristo. O conceito de amor ensinado pelo mundo é muito estranho. O conceito de amor ensinado pelo mundo é muito estranho. O amor segundo o mundo é muito teórico, é muito condicional e é muito momentâneo. Por exemplo, a molecada de antigamente, hoje já tem outras artimanhas, mas a molecada de antigamente fazia assim: tinha lá o moleque, e aí ele queria, né, tirar uma casquinha, não, tirar uma cascona da namorada. Ou seja, ele queria levar a namorada para a cama, e aí a namorada fazendo charme ou resistindo, ou as duas coisas. Aí ele dizia: prove que você me ama. Isso é um conceito muito estranho de amor ensinado pelo mundo. É um amor muito teórico, um amor muito condicional e momentâneo. E aí aquela garotinha, né, para provar o seu amor pelo seu namorado, aí ela ia para a cama com seu namorado, desobedecendo a tudo quanto é sagrado e colocando a sua vida em risco, estragando o seu futuro e trazendo sobre si muitas consequências negativas. É o conceito de amor ensinado pelo mundo. Por isso que eu sugiro a você, principalmente você que ainda não é casado, ainda não é casada, principalmente a você que ainda é adolescente, ainda é jovem, né? Eu sugiro a você que aprenda com Cristo a respeito do verdadeiro amor. É preciso aprender com a palavra de Deus, é preciso aprender com Deus a respeito do verdadeiro amor, porque o mundo tem ensinado um conceito de amor muito estranho.
o texto sagrado diz que Cristo amou e se entregou pela igreja. Ou seja, o amor de Cristo é um amor prático. O amor de Cristo é o amor incondicional. Não muda com as circunstâncias. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Muito diferente do conceito de amor ensinado pelo mundo. Ou seja, Deus não pegou lá o seu aparelho e celular e aí começou a navegar nas redes sociais, sentado no seu trono confortável, e começou a declarar o seu amor. Eu amo você, eu te amo, eu amo você. Amor em qualquer língua, amor em todas as línguas, né? I love you, G-Time, te gosto muito, eu te amo. Como a maioria de nós faz. Ele não fez isso. Glórias a Deus, aleluia. O texto sagrado diz que ele se levantou do seu trono, se despiu da sua glória, se humilhou até a forma de homem, até a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Isso é amor em prática, isso é demonstração de um amor verdadeiro. Cristo amou a igreja, por isso se entregou por ela. É esse noivo a quem nós devemos fidelidade e submissão. O amor de Cristo não é teórico, é um amor que o faz agir. Um amor que o fez se levantar do seu trono e agir em nosso favor. E o texto diz que ele morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso fala de um amor incondicional. Ele morreu por nós, ele morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando estávamos vacilando, errando, falhando, quando estávamos ofendendo ao próprio Deus, desobedientes, ovelhas extraviadas, desgarradas, pecadores, homens e mulheres maus. Mesmo assim, ele morreu em nosso favor. A igreja é a noiva pela qual Cristo se entregou de forma incondicional. Você sabe o que é amor incondicional? Sabe o que é amor incondicional? Você sabe quando alguém que você ama falha,
e por isso você deixa de cumprir com as suas atribuições no relacionamento com tal pessoa. Isso acontece muito no relacionamento conjugal. Um dos dois falha, aí o outro, por causa disso, deixa de cumprir com as suas atribuições, com as suas funções dentro do casamento. Por pirraça, por vingança. Isso daí é um amor condicional. Muitos já viram a seguinte imagem, ela gira muito nas redes sociais. Está lá a imagem de um casal sentados, um distante do outro. E aí não sei porquê, geralmente eu só vi homem fazendo isso, né? Nessa ilustração. Aí dá para ver que os dois tinham brigado, houve um desentendimento. E aí está lá a imagem, os dois sentados, o homem segurando um guarda-chuva porque está chovendo e lá protegendo a sua amada. Estão desentendidos. Houve um desentendimento. Houve queixas. Alguém falhou. Mas o amor incondicional faz com que a pessoa cumpra com as suas atribuições dentro do relacionamento. Esse é o amor incondicional, ou seja, Cristo, mesmo a sua noiva tendo falhando aqui e acolá, mesmo assim, o amor do noivo não muda para com a sua noiva. Ele continua amando, cuidando, direcionando a sua noiva. Porque não é um amor momentâneo, não é um amor condicional, é um amor incondicional. Cristo não deixa de amar a sua noiva quando ela falha. Cristo ama a sua noiva incondicionalmente. Isso é muito importante, essa é uma verdade muito importante e poderosa. O amor de Cristo por sua noiva não dura apenas por um momento, é um amor eterno. Veja o que diz a palavra profética lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias capítulo 31, versículo 3: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Então o amor que o mundo ensina é um amor que acaba, mas a palavra de Deus ensina um amor que nunca perece. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. E nós precisamos aprender sobre o amor segundo Deus e não segundo o mundo. O mundo ensina sobre um amor que acaba. E aí é interessante outra ilustração que também gira muito nas redes sociais. Na verdade é um texto, né? E a pessoa diz:
eu me divorciei porque o amor acabou. Aí a outra pessoa diz: e quando a gasolina do seu carro acaba, você também se divorcia dele, larga ele? Ou você repõe a gasolina? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, vai nos falar sobre um amor que nunca perece, um amor que jamais acaba. Agora, é preciso entender que o amor e a entrega do noivo tem um propósito, tem um objetivo. Em Efésios capítulo 5, do 25 ao 27, a palavra do Senhor diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então o amor e a entrega do noivo por sua noiva tem um propósito, que é santificar a sua noiva, que é apresentar a si mesmo, a sua noiva, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Ou seja, o amor de Cristo tem como propósito fazer com que a sua igreja seja aperfeiçoada, se torne perfeita, se torne cada dia melhor, seja transformada. E como Paulo falou nesse texto, isso é um mistério muito profundo. Porque na visão do amor ensinado pelo mundo, o que é que acontece? Alguém falha, e aí logo vem o senso de justiça própria, que faz com que nós queiramos que a pessoa que falhou contra nós pague por suas falhas. Aí vem o senso de vingança, de alguma maneira a gente pensa em retaliar tal pessoa, se vingar de alguma maneira. Quando o amor de Deus se move totalmente diferente do amor do mundo, quando alguém falha, ele ama para que, com o poder do seu amor, essa pessoa seja restaurada, melhore, cresça, seja transformada, seja aperfeiçoada. É isso que Cristo tem feito com a sua igreja. E é esse amor que nós devemos aprender e colocar em prática. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, é amando que nós vamos contribuir para que o que falhou não falhe mais, cresça, seja transformado, receba de Deus uma mudança, se converta a Cristo, receba essa esposa, marido, é amando e não retaliando,
é amando e não se vingando que você vai conduzir o seu cônjuge à conversão em Cristo Jesus. Isso é um mistério profundo. Mas vamos partir para o final dessa ministração. Cristo, o texto diz que Cristo alimenta e cuida da igreja. Cristo alimenta e cuida da igreja. Versículo 29 de Efésios 5. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, todas as necessidades da noiva são supridas pelo noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o noivo. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Todas as necessidades da noiva. Todas as necessidades do seu corpo aqui na terra. Todas as necessidades da igreja são supridas por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Nós vemos, veja, esse texto está falando de todas as necessidades. E a maioria de nós se preocupa muito com necessidades materiais, com aquelas necessidades de fora. Ele supre também essas necessidades. Mas nós precisamos entender que Ele tem interesse, principalmente, de suprir as necessidades que estão no nosso interior. Necessidades emocionais. Estava aqui ministrando, para as duas turmas do curso Vida Cristã e estava falando para eles que quem se converteu a Cristo jamais andará sozinho outra vez, jamais padecerá de solidão. É preciso ter esse entendimento, é preciso receber no espírito, no interior, essa revelação que quem se converteu a Cristo, ou seja, quem se tornou noiva de Cristo, jamais padecerá de solidão. E nós temos visto muitas pessoas e é uma carência emocional do tamanho desse prédio. Não. O noivo não te deixa carente. O noivo não te deixa padecer de carência emocional. Não. Por isso, a necessidade de entender esse relacionamento com Jesus e praticar esse relacionamento e experimentar essa intimidade, porque aí você jamais padecerá de carência emocional,
porque Ele suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em Cristo Jesus. Na Bíblia, nós vemos a história lá no Evangelho de João, no capítulo 4, de uma mulher que ficou conhecida como a mulher samaritana. Uma mulher que causou muitos problemas para muitas famílias e também para ela mesma. Uma mulher que pretendia suprir carências emocionais e outros tipos de carências através dos relacionamentos. Mas teve um encontro com Jesus. Jesus revelou para ela onde é a fonte que se supre de toda e qualquer necessidade. Ela bebeu dessa fonte e a vida daquela mulher e também de muitas pessoas da cidade onde ela morava foram modificadas, transformadas para sempre. Então, necessidade financeira, necessidade material, necessidade de cura para uma doença no corpo, mas não só isso. Não só isso. Principalmente necessidades espirituais que Ele está pronto para suprir. Então busque no noivo. Noiva, você é noiva, busque no noivo o suprimento de todas as suas necessidades. Não busque em pessoas, não busque no mundo, não busque em coisas, busque no noivo. Então, para concluir, nós entendemos que todos aqueles que assumem um compromisso com o noivo, todos aqueles que assumem um compromisso com o noivo, uma aliança eterna com o noivo. Se você ainda não assumiu esse compromisso com o noivo, você pode fazer agora, nesse exato momento onde você estiver. Você pode falar com Ele. Ele está ouvindo você. Você pode assumir agora com Ele esse compromisso. Uma aliança eterna com Ele. Porque todos aqueles que assumem um compromisso com o noivo e vivem esse compromisso em fidelidade e submissão ao noivo, experimentam o governo do noivo, experimentam o amor do noivo e experimentam o cuidado do noivo a cada dia. Porque, como disse o texto sagrado, o noivo está se movendo e trabalhando favoravelmente à noiva por causa do grande dia em que ele virá buscar essa noiva, que é a noiva dele, para as bodas do Cordeiro. E é interessante que na cultura judaica, uma festa de casamento
durava no mínimo 7 dias. Então, digamos que um casal de noivos de uma família pobre fazia uma festa de no mínimo 7 dias. Outras faziam várias semanas, um mês inteiro de festa. No mínimo 7 dias de festa de um casamento. O livro, a carta de Apocalipse fala que quando o noivo vier buscar a sua noiva, nós nos encontraremos para as bodas, para o casamento, para a festa do casamento. E você sabe quanto tempo vai durar essa festa? Essa festa vai durar toda uma. Aleluia, aleluia. Por isso eu quero pedir que você se coloque em pé onde você estiver, para nós orarmos. Vamos orar, porque agradecendo a